essa droga que começou no sul do nosso país, no sudeste do país, hoje, infelizmente, já tomou conta de todo o Nordeste. Nós, que vivemos no Nordeste, eu que venho do estado como o Ceará, já percebo em cidades muito pequenas o crack tomando conta também nas portas de escolas, nas praças, onde muitas vezes crianças de 7, 8, 9 anos de idade já são dependentes dessa droga. A violência e as drogas e a falta de perspectiva nas grandes cidades estão comprometendo, talvez para sempre, o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes e jovens. Constatamos no dia a dia dos grandes centros urbanos que as crianças são levadas cada vez mais cedo para o mundo da criminalidade, das drogas. Crianças de 6, 7, 8 anos, como dizia há pouco, que já estão nesse mercado, sendo exploradas por traficantes. E o que é pior, tendo como seus principais ídolos esses bandidos. Crianças até menores, senador Monsanta, de 4, 5 anos de idade, que brincam nas salas de aula, imitando brincadeiras de mocinho e bandido, usando o giz de uma sala de aula, como fez o depoimento de uma professora, como se fosse cocaína. Brincando disso numa sala de aula, uma criança de 4, 5 anos de idade. Como há pouco tempo se viu nas televisões um bandido ensinando a uma criança muito pequena, de 4 ou 5 anos de idade, como matar, como dar uma coronhada na cabeça, como sequestrar, como fazer um assalto à mão armada. E são esses os ídolos que muitas crianças brasileiras estão seguindo. Minha cidade, Fortaleza, já começou a ser invadida pelo crack também. Há menos de 10 anos, e a partir daí começou a se expandir, ano a ano, conquistando novos consumidores em todos os setores sociais. Chegou a ser tema de um documentário que se chama Selva de Pedra, Fortaleza Noiada, que aborda danos sociais causados pelo crack na capital do Ceará. O documentário, realizado pela Seção Cearense Central Única das Favelas, será lançado oficialmente no dia 1º de dezembro, em sessão solene na Assembleia Legislativa. Portanto, o meu estado também tem procurado reagir, ainda que esteja no começo dessa reação, senador Romeu Tuma, mas estamos tentando nos organizar para combater o crack. Vemos com relatos como esse que existe uma banalização muitas vezes em torno da questão das drogas, do crack e da violência. E isso é extremamente perigoso. Não podemos mais ficar de braços cruzados assistindo essa tragédia diária e passivamente. É preciso que o país se una em torno de uma grande e contundente campanha contra o crack e contra a cultura da violência. Como integrante da subcomissão de segurança pública, que é presidida pelo senador Tasso Gereissati, que Vossa Excelência faz parte, sou relatora do tema drogas e pretendo usar todas as minhas forças para colaborar no enfrentamento deste desafio que se coloca diante do país, com um foco
muito minucioso na questão do crack. É de fundamental importância o papel da polícia, da justiça, da escola, dos profissionais de saúde, de psicologia, de assistência social e da família. Sabemos que não são raros os casos de completa desestruturação familiar. E essas famílias precisam de apoio, não só pelo ponto de vista social, mas também do ponto de vista afetivo e psicológico, para que possam ter condições de cuidar de seus filhos. Não é fácil, senador Romeu Tuma, criar filhos nesse mundo contemporâneo, onde os valores como o consumismo, o individualismo e a falta de tolerância frente à diversidade são preponderantes. Meninos das classes mais abastadas e meninos da periferia sonham com as mesmas coisas. Querem consumir os mesmos bens, querem frequentar os mesmos lugares, querem ter a sensação de pertencimento, fazer parte do grupo, ter poder. Temos que intensificar a distribuição de renda, as nossas políticas sociais. Mas na guerra contra o crack, nossa intervenção precisa ser mais ousada, mais arrojada, menos moralista, mais realista. Essa intervenção tem que aliar necessariamente ações em diversas áreas, desde a prevenção até a repressão, passando por melhorias brutais no sistema de atendimento dos usuários e de suas famílias. Precisamos ter condições de oferecer aos nossos jovens um caminho luminoso e promissor, com um projeto pautado pela busca do conhecimento, saúde, paz e o equilíbrio. Esses são os valores que nós precisamos fazer que predominem na sociedade. Podemos chegar a um estado de arte na elaboração e execução de políticas sociais brasileiras, mas isso apenas será insuficiente para enfrentar o drama do crack. Quantas e quantas vezes sou procurada por mulheres, por mães, por pais, lá no meu estado e fora do meu estado, senador Tuma, sem saber o que fazer com suas famílias. Vimos um dia desse com uma comoção que eu acho que o Brasil inteiro sentiu ao ver na televisão uma mãe que construiu uma cela dentro da sua própria casa para evitar que seu filho morresse, para evitar que seu filho pudesse usar mais aquela droga. O usuário do crack, além de se tornar violento, ele acaba com simplesmente tudo que qualquer família, a mais simples, a mais modesta ou a mais abastada, possa ter adquirido ao longo da sua vida. Portanto, é um mal que precisa ser enfrentado com todas as vozes possíveis. Eu tenho aqui um dado que o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, conduziu uma pesquisa centrada no acompanhamento de usuários de crack por 12 anos e chegou a uma constatação aterradora. Nada menos do que 30% deles tiveram morte violenta no prazo de 5 anos, contados a partir
de iniciar o consumo. No que se refere ao restante, 10% foram presas e 20% tornaram-se usuários crônicos, em geral, entre os que consumiam doses menores. Essa mesma pesquisa mostra, portanto, que uma minoria deixou de recorrer à droga. Portanto, é preciso haver uma discussão no país também sobre que tipo de amparo nós podemos propiciar a esses jovens e esses adolescentes que precisam da mão do governo como um parceiro para saírem dessa vida cruel e devastadora. Eu estive acompanhando nos últimos meses e ouvi o ministro Gomes Temporão explicando que iria, inclusive, distribuir 2.500 leitos no país, em hospitais, para o tratamento de pessoas com dependência química. Eu diria que isso é positivo, mas nós temos que ir muito mais além. Até porque o dependente químico, aquele que é dependente do crack, não se trata apenas no hospital, é preciso clínicas especializadas. E as clínicas no Brasil, as que existem, são clínicas muito caras e que a população não tem de forma alguma acesso, que a população não tem como pagar. O pai do Bruno, que acabou, o Bruno assassinando a sua namorada, aquela que queria ajudá-lo, ele disse: por quantas vezes eu procurei internar o meu filho, para que ele tivesse pelo menos um tempo pela abstinência, que deixasse de usar a droga, senador Walter. E hoje ele diz: a abstinência e a internação que eu consegui foi praticamente compulsória, porque meu filho matou uma menina que tentou, que era um anjo na vida dele, pela desgraça de uma droga que não sabia nem o que estava fazendo. E assim como esse caso, que teve uma grande repercussão no Brasil, outros casos acontecem todos os dias, na nossa cidade, com os nossos vizinhos, às vezes dentro das nossas famílias. Portanto, é preciso tirar um véu sobre qualquer tipo de preconceito, de hipocrisia, e não se discutir esse assunto. Eu, por exemplo, sou uma daquelas que, como cidadã e como senadora, senador Mauro Couto, não tenho muita certeza daquilo que é o melhor hoje para o nosso país.